Aqui não é lugar de velho. Os jovens expulsaram e humilharam um senhor idoso de uma faculdade pública no primeiro dia de aula. O senhor dá uma grande resposta, mesmo enfrentando o preconceito e hostilidade dos jovens, que o subestimam devido à sua idade. Nunca é tarde para sonhar. Emocionante. Herculano é um homem de 66 anos que sempre sonhou em ser arquiteto. Do interior do Paraná e de família humilde. Porém, nunca teve a oportunidade de fazer uma faculdade devido às dificuldades financeiras que enfrentou na infância e adolescência e depois pela necessidade de trabalhar para sustentar sua família. De família pobre, ele começou a trabalhar como ajudante de pedreiro desde muito cedo com seu pai. Foi nesse trabalho que ele conheceu Álvaro, o arquiteto responsável pelas obras em que seu pai atuava como pedreiro. Sempre solícito, Herculano logo se tornou o principal ajudante de Álvaro quando ele ia vistoriar a obra. Nessa época, Herculano tinha 14 anos e Álvaro já era um homem de 40 anos. Percebendo o fascínio do jovem pelo trabalho, o arquiteto sempre incentivou que Herculano focasse em concluir seus estudos e buscasse uma faculdade. Inclusive, quando Herculano estava concluindo o ensino médio, Álvaro se ofereceu para ajudá-lo a entrar na faculdade de arquitetura. No entanto, um trágico acontecimento impediu que esse sonho se realizasse. Álvaro faleceu em um trágico acidente de carro. Para Herculano foi como perder seu segundo pai. Além da grande tristeza de não ter mais seu mentor, ele se deparou com uma dura realidade. Sem a ajuda do arquiteto, ele não teria como fazer faculdade. Infelizmente, aquele falecimento prematuro também significava o fim do sonho do jovem ajudante de pedreiro. Porém, Herculano sabia que precisava estudar para ajudar sua família. Então, quando ele soube que havia um curso de técnico em contabilidade gratuito em uma instituição de ensino pública, não pensou duas vezes, se matriculou. Embora tivesse talento com os números, contabilidade não era a paixão profissional de Herculano. Contudo, logo percebeu que poderia conseguir bons trabalhos com esse diploma e, quem sabe, então, se dedicar no futuro à sua faculdade de arquitetura. Durante o dia, Herculano trabalhava em diferentes obras como ajudante de pedreiro e à noite fazia seu curso de contabilidade. Mesmo com essa rotina corrida, o jovem que então tinha 20 anos conheceu o amor. Um dia, ele chegou com fome no curso e decidiu que se daria o luxo de comprar uma empanada na lanchonete. Como não tinha muito dinheiro, Herculano nunca tinha ido à área da lanchonete. Quando chegou lá, ele se deparou com a moça mais bonita que já havia visto em toda a sua vida, Samantha. Usando um avental branco, um pouco amarelado pelo uso, sobre um vestido muito simples com estampa de flores, a moça a atendia como pedia aos inúmeros estudantes que se aglomeravam na fila da lanchonete. Herculano estava fascinado por aquela mocinha que devia ter no máximo a mesma idade que ele. Mais tarde, ele descobriria que Samantha tinha 19 anos. Quando chegou a vez de Herculano fazer o seu pedido, ele percebeu que havia se esquecido totalmente do que queria, pois na verdade queria apenas a atenção de Samantha. As pessoas que estavam atrás de Herculano na fila começaram a apressá-lo, afinal a fila tinha que andar. Quase sem voz, ele pediu uma empanada de carne e um copo de suco de laranja. A empanada estava seca e o suco um pouco azedo, mas Herculano se lembraria daquela refeição como a mais saborosa da sua vida. Foi através dela que ele descobriu o amor da sua vida. A partir daquele dia, o jovem trocou o ônibus da ida para o curso por uma caminhada a pé para que tivesse dinheiro para comprar uma empanada na lanchonete. Samantha era uma moça esperta e não demorou para entender qual era o motivo que levava aquele rapaz todos os dias para a lanchonete. Certa noite, ela entregou junto com a empanada um bilhete em que perguntava para Herculano se ele gostaria de visitá-la.
Naquela época, o namoro era diferente. Os rapazes iam às casas das moças conhecer a família para somente então se iniciar algum tipo de relacionamento. Herculano se arrumou o melhor que pôde no domingo e depois do almoço foi até a casa de Samantha. A família da moça era tão simples quanto a dele e o recebeu com grande satisfação. Os dois então passaram a namorar aos domingos na casa de Samantha e logo que Herculano concluiu o curso técnico de contabilidade e conseguiu um emprego, decidiram se casar. Herculano tinha 22 anos e Samantha 21 quando subiram ao altar e realizaram seu sonho de se casar. O casal vivia com grande dificuldade financeira. O salário de Herculano não era tão alto e ele ajudava seus pais e irmãos como podia. Samantha nunca reclamou das dificuldades que enfrentava, nem quando descobriu que estava grávida do primeiro filho e não tinha perspectiva de melhora financeira. Os dois decidiram que fariam o melhor possível para que aquela criança fosse muito feliz, ainda que faltasse até mesmo algumas coisas básicas. Nesse meio tempo, Herculano estava se dedicando a estudar para conseguir trabalho em um banco através de concurso público. Daniela, a primeira filha do casal, nasceu no mesmo mês que seu pai foi aprovado no concurso. Passou-se cerca de 1 ano, até que Herculano fosse chamado para iniciar no trabalho que oferecia um salário mais alto, estabilidade e diversos benefícios como plano de saúde para ele e sua família. Nesse momento, Samantha descobriu que esperava Manuela, a segunda filha do casal. Manuela nasceu em condições financeiras melhores do que a irmã mais velha, pois o pai já tinha acesso aos benefícios de ser concursado. Samantha e Herculano estavam muito felizes em poder viver o seu amor e criar suas filhas com o que havia de melhor. O trabalho no banco tinha carga horária de apenas 6 horas diárias. E Herculano, que estava quase com 25 anos, pensava seriamente sobre fazer a sua faculdade de arquitetura. Ele sempre pensava que com essa idade ainda estava na faixa etária de estudante universitário e conseguiria interagir com os seus colegas de igual para igual. No entanto, Samantha descobriu que estava grávida da terceira filha do casal, Maria. A notícia foi recebida com alegria por Herculano, pois ele sempre sonhou em ter uma família grande. Além disso, ele ainda era jovem. 35 anos é uma idade relativamente nova. Porém, antes que ele se matriculasse na universidade, descobriu que a esposa estava gravemente doente. Samantha, que tinha 34 anos, estava com câncer de mama em estágio avançado. O tratamento da esposa não seria totalmente coberto pelo plano de saúde do banco. A reserva financeira que Herculano havia feito para as filhas precisou ser redirecionada para os cuidados com a esposa. Samantha passou por uma cirurgia bastante agressiva que resolveu momentaneamente o problema de saúde. No entanto, pelos 15 anos que se seguiram, ela sofreu com o medo do retorno do câncer. Aos poucos, ela foi se tornando uma mulher sem aquela alegria e vitalidade que tanto encantaram Herculano. Mas, mesmo assim, ele permaneceu firme junto à esposa. Aos 50 anos, Samantha faleceu em decorrência do retorno do câncer. Mesmo com o acompanhamento que fazia e a detecção da doença em um estágio inicial, não houve muito o que os médicos pudessem fazer. Ao longo dos anos, a saúde dela foi se fragilizando, e assim, quando o câncer voltou, não tinha como lutar. Herculano ficou sem chão com a perda da esposa. Aquele foi certamente o momento mais difícil da sua vida. Nos anos que se seguiram, ele apenas trabalhava e dormia. Parecia que não havia mais sentido. Ele se manteve presente para as filhas na medida do possível, mas sentia que não tinha muito o que fazer por elas. Daniela estudou magistério e se tornou diretora de uma escola infantil. Manuela se formou em engenharia elétrica e passou em um concurso da empresa estatal de energia.
Maria descobriu desde cedo que tinha grande talento para o desenho e se tornou uma reconhecida ilustradora. As 3 filhas de Herculano eram felizes e realizadas profissionalmente. Ele e Samantha foram muito bem-sucedidos nesse quesito. Embora guardasse grande tristeza pela perda da esposa tão cedo, ele sabia que a vida foi generosa com ele. Observando como suas filhas puderam seguir os caminhos profissionais que sempre sonharam, ele sabia que havia vencido. Quando se sentia orgulhoso das meninas, a forma como ele as chamava, Herculano se lembrava de Álvaro, o seu mentor, o arquiteto que inspirou o seu interesse pela arquitetura. As 3 moças sabiam que o pai sempre sonhou em ser arquiteto e que estava prestes a se aposentar do banco. Sendo assim, ele teria tempo para se dedicar a realizar os seus sonhos. Foi então que Maria decidiu abordar o assunto com o pai. Certa manhã, ela passou na casa dele e lhe contou que havia uma universidade pública bem perto da casa dele. Inicialmente, Herculano não entendeu o que a filha mais nova estava tentando lhe dizer. Maria foi então mais clara e contou que havia inscrito o pai para o vestibular da universidade pública. Ela e as 2 irmãs mais velhas decidiram que custeariam os custos com materiais do pai, não que ele não pudesse pagar. Mas essa era uma forma das 3 retribuírem todos os sacrifícios que o pai havia feito por elas. Muito emocionado, Herculano não sabia o que dizer, então acabou concordando em fazer a prova do vestibular no domingo seguinte. No dia da prova, ele saiu de casa com sua camisa social de manga curta, calça jeans azul escuro e caneta esferográfica transparente no bolso da camisa. Nesse dia, ele percebeu que não havia ninguém como ele fazendo a prova. Praticamente todos os candidatos eram muito jovens. Alguns poderiam ser seus netos. Esse contraste o assustou no começo, mas Herculano estava decidido a finalmente fazer a sua faculdade de arquitetura. Durante toda a sua trajetória de vida, ele sonhou com isso e não pôde por diferentes motivos, mas agora nada o impediria. A prova do vestibular não foi difícil. Herculano sempre foi inteligente e muito interessado em diferentes áreas do conhecimento. Então, quando saiu o resultado, ele estava entre os primeiros colocados do curso de arquitetura. Suas filhas não se surpreenderam. As 3 acompanharam o pai no dia da matrícula. Depois de Herculano estar devidamente matriculado, foram tomar um sorvete. Foi um dia muito especial para aquela família que já havia sofrido tanto, mas estava prestes a entrar em uma nova fase. Com certeza, Samantha estaria muito orgulhosa e feliz pelo marido. Nos dias seguintes, Herculano foi às compras com as filhas. Eles estavam animados procurando cadernos, calculadora, régua T, canetas e tudo o que ele precisaria para sua nova fase como estudante de arquitetura. Para aquele homem de 66 anos, o início da faculdade representava a realização de um sonho que há muito havia sido esquecido no passado. Herculano havia desistido de se formar em arquitetura fazia anos, mas agora estava diante da possibilidade concreta de ver seu maior desejo se tornar realidade. O primeiro dia de aula estava chegando, ele estava nervoso. Será que daria conta de todos os trabalhos e provas? Como faria amizade com colegas tão mais novos do que ele? Será que haveria alguém com mais de 25 anos na sua turma? Essas perguntas giravam na cabeça de Herculano, mas não em forma de preocupação, e sim de curiosidade e ansiedade pelo desconhecido. Para seu primeiro dia, Herculano escolheu uma camisa de botões de manga curta e estampa xadrez, calça jeans azul escuro, sapato social e uma pasta preta em que guardava seu caderno, calculadora e algumas canetas. Ele esperava estar com todos os materiais necessários. Na época em que ele fez o curso de contabilidade, descontavam nota dos alunos que não estivessem com todos os itens desde o primeiro dia de aula.
Porém, Herculano sabia que as coisas haviam mudado muito desde o seu primeiro dia no curso técnico. Embora a faculdade ficasse bem perto da casa dele, as 3 filhas fizeram questão de buscá-lo em casa para levá-lo até a universidade. Daniela, Manuela e Maria sabiam que fazer a faculdade de arquitetura era um grande sonho do seu pai e poderia ajudá-lo a afastar a dor da perda de Samantha dos seus pensamentos. Embora fizesse muitos anos que a mãe havia falecido, as irmãs percebiam que Herculano não havia superado. Agora que ele não tinha mais a obrigação de ir ao trabalho no banco, elas tinham receio de que ele ficasse deprimido e desistisse da vida. As meninas amavam muito o pai e queriam vê-lo feliz. Elas desejavam que ele encontrasse outra pessoa com quem pudesse ser feliz, mas sabiam que talvez isso fosse pedir demais. Sendo assim, elas ficariam satisfeitas se pelo menos o pai pudesse realizar o sonho de se formar em arquitetura. Daniela estava ao volante com as 2 irmãs mais novas no banco de trás. O banco do passageiro estava livre para ser ocupado pelo mais novo universitário da família. Herculano estava bem arrumado e preparado para o desafio de estudar e voltar a se preparar para provas difíceis. No entanto, o que nem ele e nem suas filhas sabiam era que o desafio que Herculano encontraria no primeiro dia de aula seria outro. Assim que desceu do carro de Daniela, Herculano se despediu das 3 filhas. Ele sentia um frio na barriga pela novidade, mas estava bastante animado pela perspectiva de começar uma nova fase em sua vida. Claro que ele se questionava sobre iniciar uma faculdade com quase 70 anos, mas se a vida estava lhe dando essa oportunidade, não poderia recusar. Essa era a sua chance de ser arquiteto. Herculano olhou novamente o horário das aulas que tinha levado impresso, embora Maria tenha lhe dito que estava no celular dele. No dia da matrícula, ele aproveitou para conhecer o prédio e já sabia onde ficava a sala da sua primeira aula. Então, com passos ansiosos, mas decididos, ele caminhou. Ao longo do caminho, Herculano teve a impressão de que os outros estudantes pensavam que ele era um dos professores. Alguns dos jovens que encontrou pelo caminho o cumprimentaram com um misto de respeito e medo. Certamente eles acreditavam que ele era um professor. Por dentro, Herculano se divertia por estar, ainda que involuntariamente, pregando uma peça nos colegas. Porém, quanto mais ele se aproximava da sala de aula, mais ficava evidente que ele não era um professor. Herculano conferiu para ter certeza de que estava na sala correta. Entrou e procurou um lugar para se sentar. O professor ainda não estava na sala e, como era o primeiro dia de aula, muitos estudantes estavam quietos em suas mesas, ainda não se conheciam. Porém, havia um pequeno grupo de 5 estudantes, 4 rapazes e uma moça, que se destacava desse restante. Os jovens, que deviam ter no máximo 21 anos, certamente já eram amigos antes da faculdade, pois conversavam animadamente. Herculano estava sério, mas deu bom dia para os colegas e se sentou numa das cadeiras da primeira fila. O grupo de amigos estava nas cadeiras do fundo em diagonal, à posição de Herculano. Assim que o grupo percebeu que Herculano era um aluno assim, como eles teve início um burburinho e risadas altas. Um dos rapazes disse que aquilo deveria ser uma pegadinha de primeiro dia de aula. Herculano deveria ser um professor que se disfarçava de aluno para descobrir sobre o que eles falavam quando estavam sozinhos. Não fazia o menor sentido que um idoso como aquele fosse aluno. Herculano, inicialmente, levou aqueles comentários de forma divertida. Era até natural que os colegas mais jovens estranhassem a sua presença na sala de aula. Ele imaginou que assim que o professor de verdade chegasse na sala, os outros estudantes entenderiam que ele era um aluno também e deixariam de fazer aqueles comentários. Tadeu,
o professor da disciplina do primeiro horário chegou à sala. Com 45 anos, ele claramente era bem mais jovem do que Herculano. Contudo, o professor não achou estranho ter um aluno idoso, pois seu único interesse era ministrar a sua aula. O grupo dos 5 estudantes que riu de Herculano ficou um tempo sem acreditar que o professor era mais jovem do que o aluno da primeira fila. Focado no seu trabalho, Tadeu explicou para a turma como era seu método de trabalho, como seriam atribuídas as notas e quais materiais eles deveriam comprar. Contudo, os 5 amigos sentados ao fundo não paravam de conversar paralelamente. O professor ficou irritado e chamou a atenção dos alunos. Para Tadeu, era inadmissível que estudantes universitários se comportassem como crianças. Mas, infelizmente, isso era comum. Por isso, secretamente, o professor ficava contente em ver um aluno tão mais velho na turma. Quem sabe aquele senhor pudesse inspirar aquela turma a ter um comportamento mais maduro. Ao longo da aula, o grupinho diminuiu um pouco as zombarias internas porque ficaram com um pouco de medo do professor. Porém, assim que acabou a aula de Tadeu, eles voltaram a rir e fazer alguns comentários entre si sobre o colega sexagenário. Agora eles brincavam de tentar adivinhar quantos anos Herculano tinha e como poderia ser tão burro para ter passado no vestibular somente com aquela idade. Eles riam cada vez mais alto e Herculano começou a se sentir incomodado, pois essa zombaria estava chamando a atenção dos outros estudantes. Antes que Ana, a professora da disciplina seguinte, chegasse, Herculano virou para os colegas e com um sorriso no rosto lhes disse: "Eu tenho 66 anos, provavelmente sou mais velho até os pais de vocês e estou aqui para realizar meu sonho da vida toda de ser arquiteto. Não pretendo incomodar ninguém." Os 4 rapazes e a moça ouviram com um silêncio inicial. Mas alguns segundos depois que Herculano terminou a sua fala, caíram na gargalhada como se ele tivesse tido algo muito engraçado. O senhor realmente não fazia ideia de por que a sua presença estava causando tanta comoção entre aqueles garotos. Será que eles nunca viram uma pessoa mais velha? Qual era o motivo que tornava sua presença algo tão ofensivo naquele ambiente? Essa era uma pergunta para a qual Herculano não tinha resposta. Ana, uma mulher de 50 anos, chegou para iniciar a aula seguinte do primeiro dia do curso de arquitetura. Ela havia encontrado Tadeu no corredor, que falou para ela sobre Herculano e o comportamento imaturo dos alunos sentados no fundo da classe. Contudo, ao entrar na sala de aula, ela percebeu que era pior do que havia imaginado. Aqueles jovens estavam realmente muito focados em rir do colega mais velho. Durante a aula, Ana fez questão de ressaltar que o respeito era fundamental e que não admitiria que os alunos fizessem comentários maldosos. O grupo dos 5 amigos era liderado por Jefferson, um rapaz de 20 anos que sempre fez tudo o que quis porque seus pais são ricos. Tendo estudado nas melhores escolas particulares da cidade, sempre soube que teria facilidade para passar no vestibular. Laura, Vicente, Gael e Enzo, os amigos de Jefferson, o seguiam desde o tempo da escola. Quando Jeff, como era chamado pelos íntimos, decidiu que faria arquitetura, todos os outros também optaram pelo curso. Dentre os amigos, apenas Vicente tinha real interesse em ser arquiteto. Nem Jeff queria realmente seguir nessa profissão. Para Jeff, aquela foi a escolha óbvia porque seus pais são donos da maior construtora da cidade. Então, ter essa formação garantiria que ele poderia assumir os negócios em algum momento, ainda que não tenha aptidão verdadeira. Laura sempre sonhou em ser modelo, mas não tinha altura suficiente para as passarelas e não conseguiu passar nos testes para fotos. Gael é o esportista do grupo. Ele adora jogar vôlei e chegou a pensar em fazer educação física.
mas a influência de Jeff foi mais forte. Enzo não faz ideia do que gosta ou do que quer para a sua vida. Ele decidiu fazer o curso de arquitetura apenas porque seu melhor amigo Jeff fez essa escolha. Já para Vicente, a escolha do líder do grupo foi boa. Ele sempre gostou de desenhar e, desde que se inscreveu para o vestibular, pesquisou mais sobre a área de arquitetura e percebeu muitas afinidades. Quando a aula de Ana chegou ao fim, ela anunciou que a turma teria um intervalo de meia hora e então deveria retornar para a sala para ter aula de outra disciplina também com ela. O grupinho, que não parava de rir de Herculano, não gostou de saber que Ana seria sua professora em mais uma disciplina. Ela parecia ser, na visão deles, chata, pois não os deixaria rir do colega. Na hora do intervalo, Herculano decidiu ir até a lanchonete para sair de perto dos colegas que estavam rindo dele. Aquela situação o estava deixando nervoso, mas era necessário enfrentar para seguir na realização do seu sonho. Com muito esforço e o preparo de uma vida toda, ele passou naquele vestibular tão concorrido. Herculano foi um dos primeiros colocados, e isso era realmente algo de que se orgulhar. Assim que ele chegou à lanchonete da universidade, se deu conta de que aquele espaço o fazia lembrar de Samantha e de como eles se conheceram. Foi difícil para aquele homem relembrar um dos momentos mais bonitos de sua vida, sabendo que no final a esposa não estava com ele. O falecimento de Samantha e principalmente todos os anos de sofrimento que ela viveu o abalaram muito. As filhas sempre diziam para o pai sair, conhecer pessoas e quem sabe até namorar, mas ele não queria. Em seu coração havia espaço apenas para Samantha. Agora lá estava ele diante daquela lanchonete universitária. Como forma de relembrar o passado, ele pediu uma empanada. Enquanto comida a empanada, que era relativamente melhor que aquela servida no curso técnico de contabilidade, ele viu uma mulher de uns 55 anos, bastante atrapalhada com várias sacolas e livros. Percebendo o desastre iminente, que ela derrubaria a pilha de livros, ele correu em seu auxílio. Com a ajuda de Herculano, Luciana não derrubou os livros de biologia que carregava. Grata, ela disse que estava indo tomar um café e quis saber se o seu salvador aceitaria que ela lhe pagasse a bebida. Percebendo que pediu a empanada, mas não pediu café, Herculano aceitou. Assim que Luciana se sentou com ele, se apresentou e explicou que era professora do curso de biologia. No primeiro dia de aula, ela sempre precisava levar muitos livros para a universidade. Os volumes ficavam guardados ao longo do semestre no seu armário. No último dia de aula, aquela cena se repetia porque ela precisava levar os livros para casa para preparar os conteúdos dos outros 6 meses. Herculano se surpreendeu por perceber que aquela mulher ainda trabalhava de um jeito bastante analógico, por assim dizer. Curiosa, ela perguntou em qual curso Herculano dava aula. Ele respondeu que era aluno. Luciana não pode esconder que estava surpresa. Ele, porém, não levou a mal. Era natural que as pessoas se surpreendem com alguém que decide estudar com a idade dele. Brevemente ele contou para Luciana como havia sido a sua vida e sobre o seu sonho de ser arquiteto, que foi interrompido pela perda do seu mentor, depois pela família e pela doença da esposa. Herculano fazia questão de deixar claro que não se lamentava por nada. Sabia que, mesmo tendo esperado muito para realizar aquele sonho, foi muito feliz. Sua vida foi plena. Ele tinha filhas maravilhosas que o adoravam. Não havia nada do que reclamar. Luciana estava positivamente impressionada com aquele homem que decidiu estudar com mais de 60 anos. Quando deu o horário de voltar para a aula, Herculano se desculpou e disse que precisava ir. Luciana então lhe entregou um pedaço de papel com seu número. Disse para ele mandar uma mensagem.
Herculano não pode deixar de sorrir, pois se lembrou de como Samantha o abordara tantos anos antes. Ao longo da vida, ele nunca se apaixonou por nenhuma outra mulher. Era um pouco estranho estar no primeiro dia na universidade e ainda ser paquerado, mas eram novidades com que ele podia conviver tranquilamente. Com o que ele não convivia tão bem eram as risadas dos colegas. Mas talvez depois do intervalo eles tenham se acalmado, pensou Herculano. Porém, assim que chegou à porta da sala de aula, Herculano percebeu que os colegas continuavam com aquela atitude hostil em relação a ele. Tudo o que ele poderia fazer era se manter tranquilo e focado nos estudos. Ele estava ali para estudar. Pelo jeito, não faria muitos amigos. Os outros colegas mais jovens evitavam falar com Herculano por medo de virarem alvos das risadas dos colegas. A segunda aula de Ana começou e, conforme ela explicava o conteúdo, Herculano fez algumas perguntas, questões que o intrigavam. Vicente, ainda que não admitisse, estava admirado que o colega tão mais velho tivesse o mesmo interesse e dúvidas que ele sobre o conteúdo. Conforme a aula foi passando, Jeff foi ficando mais irritado com Herculano. O colega estava chamando mais atenção da turma do que ele. Para Jeff não ser o centro das atenções era algo difícil de administrar, e talvez por isso ele estivesse tão empenhado em ser cruel com o colega. Assim que a aula de Ana terminou, ela avisou que o professor seguinte iria demorar uns 10 minutos para chegar, porque precisaria buscar um equipamento para a aula. Como já tinha outra turma em seguida, Ana deixou a sala. Bastou ela sair para que Jeff se levantasse e fosse até a mesa de Herculano. Ele ficou um pouco surpreso por aquela abordagem, pois imaginou que o colega não quisesse interagir com ele diretamente. Jeff nem deixou que Herculano dissesse nada e começou a falar. Disse que era inaceitável ter que dividir a sala com um velho decrépito como ele, mas que até dava para suportar a lerdeza dele como o velho que era, porém que não iria admitir que a aula ficasse sendo interrompida a cada 5 minutos, porque ele não fazia ideia do que estava fazendo naquela universidade. Herculano não conseguia entender por que aquele jovem estava sendo tão incisivo e grosseiro com ele. Foi então que Laura, Gael e Enzo se levantaram dos seus lugares e se juntaram a Jeff para humilhar o colega idoso. Vicente permaneceu onde estava, sob os olhares de censura dos 4 amigos. Para Vicente, era demais ir abordar Herculano. Na verdade, ele estava até simpatizando com o colega. Os outros 4 jovens ignoraram a não adesão de Vicente e continuaram o que estavam fazendo. Seguiam falando absurdos para Herculano. Diante daqueles 4 jovens descontrolados, o senhor tentou argumentar que não queria atrapalhar a aula, de ninguém tinha apenas se empolgado com a possibilidade de saber mais sobre a disciplina, mas que se aquilo incomodava os colegas, não faria mais. Percebendo que estavam acusando Herculano, os 4 jovens continuaram os ataques. Então, num dado momento, Jeff disse para o colega: "Aqui não é lugar de velho. Vá embora e deixe que os jovens que terão tempo de exercer a profissão continuem estudando." Ouvir aquelas palavras mexeu com Herculano, pois era como se aquele garoto estivesse lhe dizendo que a vida dele havia acabado. No entanto, Herculano não sentia dessa forma. Sabia que ainda tinha muito pela frente. Ele se lembrou da promessa que fez para a esposa em seu leito de morte, de viver o máximo que pudesse, por ele e por ela. Herculano sabia que estava em falta com essa promessa nos últimos tempos, mas queria continuar tentando cumpri-la. Ao ver uma lágrima surgindo no olhar de Herculano, Jeff repetiu, ainda mais alto: "Aqui não é lugar de velho." Jeff então avançou nos materiais do colega que estavam sobre a sua mesa. Ele queria colocar as canetas e cadernos dentro da pasta de Herculano. Jeff estava fora de si, tentando colocar os itens na pasta.
Os amigos dele começaram a ficar preocupados. Gael, Laura e Enzo sabiam bem que quando Jeff começava a ter atitudes violentas, era muito difícil segurá-lo. Foi com essa cena em curso que João, o professor da disciplina seguinte, entrou na sala. Sem entender nada e segurando um equipamento de passar slides, o professor ficou sem ação. Depois de alguns segundos, João deixou o equipamento de slide sobre a mesa e perguntou de forma incisiva o que estava acontecendo. Jeff parece ter voltado a si quando ouvir a voz cheia de autoridade de João. Ele então soltou os materiais de Herculano. A turma estava sem silêncio. As outras pessoas não acreditavam no que tinha acabado de acontecer. Novamente, João perguntou o que estava acontecendo naquela sala. Herculano, que ainda estava abalado, disse que os colegas o estavam abordando de uma forma desagradável, mas que tinha certeza de que tudo se resolveria bem. Porém, o que nem Herculano e nem Jeff perceberam era que Vanessa, uma colega de turma, havia feito uma live durante a discussão. Tudo o que aconteceu naqueles 10 minutos estava na internet. Enquanto João tentava colocar ordem na sala, o conteúdo divulgado por Vanessa foi se espalhando. A turma se acalmou e todos voltaram aos seus lugares. A aula parecia transcorrer normalmente. Jeff ficou quieto porque sabia que poderia se prejudicar com o professor se continuasse a atacar Herculano. Quase 1 hora depois do ocorrido, o professor se surpreendeu ao ver o reitor da universidade batendo na porta da sala. Muito sério, Maurício. O reitor apontou para Jeff, Laura, Gael e Enzo e disse que eles deveriam o acompanhar. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. O reitor apontou para Herculano e lhe disse que em breve precisaria falar com ele também, mas que primeiro levaria os colegas indisciplinados para a sua sala. A turma ficou toda em silêncio, embora imaginasse que aquilo era um reflexo das atitudes de Jeff e seus amigos com o colega idoso. No intervalo de uma aula para outra, Herculano olhou para seu celular e viu que havia diversas chamadas não atendidas das filhas. Muito preocupado, ele ligou para Daniela, a filha mais velha, para saber o que havia acontecido. Ele ficou bastante surpreso quando ela disse que as 3 estavam a caminho da universidade. Certamente Maria já tinha chegado, pois estava mais perto. Elas não deixariam o pai passar por aquela situação sozinho. Herculano estava confuso. Como as filhas sabiam o que havia acontecido com os colegas? Daniela então lhe explicou que a cena lamentável foi transmitida ao vivo por uma colega e que viralizou em questão de minutos. Para Herculano era bem estranho imaginar que uma situação que aconteceu há pouco tempo poderia ser de conhecimento de todos tão rapidamente. Ele tranquilizou a filha mais velha no telefone e disse que estava tudo bem, que nem ela e nem as irmãs precisavam se deslocar até lá. Mesmo assim, elas faziam questão. Ele pediu então que elas esperassem até a aula dele terminar. Afinal, não queria perder conteúdo no primeiro dia. Assim, as irmãs fizeram. Quando Herculano se preparava para ir ao encontro das filhas na lanchonete, foi interceptado pelo reitor na universidade. O homem pediu que o aluno o acompanhasse até a sua sala. Herculano perguntou se poderia levar suas filhas junto. As 3 o estavam esperando há muito tempo. Maurício concordou, e assim foram todos para a sua sala. Uma vez na sala do reitor, as filhas iniciaram a defesa do pai. Daniela argumentava que era um absurdo estudantes universitários se comportarem daquela forma, que nem as crianças da escola dela agiam assim. Manuela disse que aquela era uma instituição pública e não poderia compactuar com tais falas e ações. Já Maria estava muito preocupada com os efeitos que aquilo poderia ter no psicológico do seu pai.
O reitor tentou acalmar as filhas de Herculano, dizendo que já havia aplicado uma medida educativa nos 4 jovens. Eles estavam suspensos e a expulsão deles estaria em pauta numa reunião emergencial que foi convocada. Era inaceitável atitudes como aquela, especialmente porque a instituição estava sendo muito atacada nas redes sociais, depois que o conteúdo viralizou. Ao ouvir que os colegas poderiam ser expulsos, Herculano tomou a palavra. O homem estava realmente muito abalado pelos acontecimentos, mas não queria interferir negativamente no futuro de ninguém. Ele, mais do que qualquer pessoa, sabia o quanto era difícil querer estudar e não poder, por qualquer que fosse o motivo. Manuela tentou argumentar que os estudantes mereciam aquele castigo pela forma como agiram. Herculano, contudo, estava decidido a manter sua posição. Nada o faria mudar de ideia. Ele não queria que os colegas fossem expulsos. Todos deveriam ter o direito de estudar, e ele não tiraria isso dos seus colegas. O reitor perguntou para Herculano se ele afirmaria isso caso fosse procurado por repórteres. Ele respondeu que sim, rindo, porque não achou que isso realmente poderia acontecer. Mas, para a surpresa de Herculano, realmente havia repórteres o esperando na saída da universidade. Com câmeras apontadas para ele, os jornalistas perguntavam o que havia acontecido, como Herculano estava, se ele havia prestado queixa contra os colegas. Eram muitas as perguntas e Herculano não conseguia responder nenhuma, porque assim que fazia menção de abrir a boca, era novamente interrompido. Percebendo que só conseguiria sair dali depois de responder aquelas perguntas, ele decidiu colocar ordem e disse que responderia uma a uma as questões se todos se organizassem. Ele contou que estudar arquitetura era seu sonho desde jovem, mas que ao longo da vida não pôde realizar esse desejo, e então suas filhas o ajudaram a se inscrever no vestibular e se matricular. Sobre os colegas, Herculano entendia que aquele era um problema mais amplo. Os jovens não respeitam os mais velhos e nem ninguém de forma geral. Porém, mais urgente do que expulsar os colegas, era essencial entender por que a sociedade estava desse jeito e como as coisas poderiam ser resolvidas de forma positiva para todos. Herculano prosseguiu afirmando que sempre acreditou no poder do diálogo para que tudo se resolvesse e as partes erradas entendessem que deveriam mudar, que essa não era a forma certa de agir. Um dos repórteres então perguntou para Herculano se ele continuaria frequentando a universidade e prontamente ele respondeu que sim. Afinal, além de estudar arquitetura, tinha muito para ensinar aos colegas. Finalmente, Herculano conseguiu se desvencilhar dos jornalistas e ir para o carro de Daniela. Ele e as filhas foram para a casa dele para tentar assimilar tudo o que havia acontecido no primeiro dia de aula de Herculano. Foi um dia bem agitado. Ele começou o curso de arquitetura, conheceu os professores e os colegas e se tornou uma celebridade. Maria brincou que não era todo dia que alguém já ficava famoso no primeiro dia de aula. Foi inevitável que todos rissem, embora tenha sido um momento difícil e desagradável para Herculano, era inegável que ele estava animado para viver aquela experiência. Daniela se ofereceu para arrumar as coisas do pai dentro da pasta. Afinal, Jeff havia amassado o caderno e danificado algumas canetas. Enquanto fazia isso, a filha mais velha encontrou o bilhete com o número de Luciana. Bastante curiosa, as 3 filhas quiseram saber quem era aquela mulher que deixou um bilhete para o pai. Ele contou como conheceu Luciana, que a ajudou com os seus livros e que eles conversaram um pouco. Manuela perguntou para o pai quando ele chamaria Luciana para tomar um café. Maria já queria que ele convidasse a nova amiga para um jantar. Daniela já estava pensando em qual roupa o pai usaria para um café e depois um jantar.
Herculano não conseguiu segurar a risada. As filhas já o estavam casando com Luciana sem nem conhecê-la. Ele não ficava bravo porque sabia que aquilo era o instinto de proteção e o amor que elas tinham por ele. Apenas queriam vê-lo feliz. Embora não tivesse cogitado até aquele momento sair com ninguém depois de Samantha, Herculano se permitiu pensar a respeito. Maria lhe disse que agora que ele era uma celebridade, seria ainda mais fácil que Luciana a aceitasse. Com um sorriso nos lábios, Herculano pensou em mandar uma mensagem para aquela mulher tão interessante no final do dia. Maria ficou na casa do pai até o final da tarde, pois estava de folga e estava com ele quando uma emissora de televisão ligou, dizendo que queria fazer uma reportagem grande com ele. A ideia era fazer uma matéria que falasse a respeito de etarismo, o preconceito com pessoas mais velhas, e como Herculano estava quebrando paradigmas em uma universidade pública. Muito lisonjeado e contente por poder falar sobre esse tema, ele aceitou e ficou combinado que as gravações seriam feitas em alguns dias. Jeff, Laura, Gael e Enzo foram suspensos por uma semana para que refletissem sobre a forma como agiram com o colega. Nesse meio tempo, Vicente aproveitou para se aproximar de Herculano e se desculpar por não ter feito nada para impedir os amigos de humilhá-lo. O senhor então disse ao garoto de 20 anos que aquilo era compreensível. Afinal, enfrentar inimigos era relativamente fácil, mas enfrentar amigos era algo muito complicado. Vicente disse que havia aprendido uma importante lição naquele dia e que esperava que os amigos também. Os dois passaram um intervalo conversando sobre o curso, e Vicente concluiu que Herculano seria a melhor pessoa para fazer os trabalhos em dupla, pois aquele senhor amava a arquitetura tanto ou mais do que ele. Herculano estava feliz porque tinha um amigo, um jovem amigo na faculdade. Jeff e seus amigos suspensos retornaram para a universidade no dia em que a emissora de televisão estava gravando a matéria com Herculano. Eles viram o senhor dando uma entrevista para o canal, mas recusaram a falar com o repórter. Provavelmente levaria algum tempo até que eles entendessem os seus erros e mudassem completamente de atitude. Herculano não tinha pressa. Ele sabe que as coisas que valem a pena costumam demorar um pouco. Quando toda a exposição midiática diminuiu, Herculano pode finalmente sair tomar um café com Luciana. Realmente os dois acabaram jantando juntos depois do café, assim como as filhas dele tanto queriam. Aos poucos, Herculano e Luciana se aproximaram e se tornaram mais do que amigos. Contudo, os dois fizeram questão de manter o status de namoro. Não tinham pressa de se casar. Os anos de graduação em arquitetura foram tranquilos depois daquele incidente inicial. Herculano se tornou para Vicente o que Álvaro foi para ele quando mais jovem, uma inspiração. Os dois inclusive inscreveram um projeto feito em parceria em um importante concurso e saíram vencedores. Havia muitas propostas de trabalho para ambos assim que concluíram o curso. Jeff continuou no curso de arquitetura por mais 1 ano e meio depois do incidente, mas então percebeu que não era aquilo que desejava. Numa corajosa atitude, enfrentou seus pais e fez o curso de turismo. Ele está se preparando para abrir uma agência de viagens. Laura também desistiu do curso e abriu uma empresa que agencia modelos. Está obtendo excelentes resultados nessa área. Gael terminou o curso de arquitetura e já engatou uma faculdade de administração. Enzo fez um mochilão e agora está retornando para a faculdade, pensando se termina a arquitetura ou começa a enfermagem. Ele continua não sendo muito bom em tomar decisões. No fim das contas, todos conquistaram algo importante, seja para o seu crescimento pessoal ou para satisfazer um desejo pessoal. Buscar um sonho é algo essencial para manter a alegria de viver, independente da idade que se tem. Espero que você tenha gostado desta história cheia de reviravoltas e emoções.
Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Vivências Narradas. Aqui, cada história é uma nova aventura e estamos sempre prontos para te surpreender. Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. Até a próxima!